Mente em Foco. Oferecimento Clínica da Ponte. Psicóloga e neuropsicologia para todas as idades. Então agora a gente conversa com a Thelma Domingues, que é psicoterapeuta, já está aqui prontíssima. Toda semana ela vem aqui tirar muitas dúvidas, falar de assuntos extremamente importantes. E a gente não podia deixar de falar, né, Thelma, de luto, nesse momento em que a gente vive aí um luto coletivo, o país inteiro, por conta desse acidente aéreo. Boa tarde. Boa tarde, Kátia, tudo bem? Boa tarde a todos. Sim, hoje é um assunto delicado, mas é um assunto que faz parte da vida. Né? Então, o luto é mesmo essa perda, essa falta, né, de alguém ou de coisas. E durante a vida a gente vai passar por muitos lutos. O duro é que a nossa cultura, pelo menos, não está muito preparada. E também quando as coisas acontecem repentinamente e quando a gente não espera que vai acontecer, sim, como aconteceu com o acidente. Em grande quantidade, né? Isso também acaba nos comovendo muito mais. Sim, porque vai tendo um sofrimento coletivo, né? E vai gerando traumas. Porque imagina quantas pessoas foram atingidas por essa tragédia. Sim. E até nós, né, que às vezes a gente vê pela televisão as notícias e a gente até fica emocionado, enfim, pessoas até se sentem ansiosas, com medo de andar de avião, com medo de acontecer alguma tragédia parecida. Ô, Thelma, o que é o luto? Pode ser só de pessoas, a gente pode também sofrer luto, por exemplo, por perder um animalzinho. O que é o luto? Sim, o luto é uma perda. Quando você perde alguma coisa de muita importância para você, você sente o luto. Geralmente, a gente tem luto das pessoas, mas a gente pode ter de um animal querido, de trabalho, por exemplo, de coisas que a gente perde. Relacionamento também, né? Eu já ouvi relacionamento, falar. Tem um luto, por exemplo, você acabou um casamento. Tem um luto desse casamento. A pessoa não morreu, você não está viúva. Mas você sente como se fosse a rotina um luto. morreu, né? Sim, aquela coisa... instituição não existe mais. Isso, então o luto é sofrer isso. É sofrer a perda. Uma perda. Uma perda. E quais são essas fases que a gente vive, as fases do luto? Olha, geralmente a gente diz que o luto tem fases. Não necessariamente, Kátia. Às vezes a pessoa ela pode passar por uma dessas fases, porque cada um vai processar o luto de uma maneira. Mas que seja importante aqui que a gente processe, porque tem gente que foge, não por querer, não consciente, e é aquela pessoa que a gente comenta assim, ai, não fez o luto de tal coisa. Não fez o luto do casamento. Mas às vezes a pessoa está processando aquilo de uma forma diferente, porque cada um reage de um jeito. Mas às vezes a gente vê que tem pessoas que passam anos, não conseguem processar aquela perda, e a gente até chama de luto patológico, né? Porque começa a adoecer aquela pessoa. Mas as fases, a gente tem a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e da aceitação. São alguns tipos de fases que a gente passa, né? Muitas vezes, como da barganha, a gente fala, ai, por que não fui eu? Né? A gente quer se pôr no lugar. A gente quer fazer uma troca. Seria pra gente não sofrer ou porque a gente entende que o outro poderia estar aqui, né? Para o outro estar aqui, né? Assim, nossa, por que não fui eu em vez da minha filha ou do meu filho? Né? Por que eu estou passando por isso? Então seria tão melhor se eu tivesse ido no lugar, essa troca de lugar. Ô, Thelma, e quando é aconselhado que a pessoa procure tratamento psicológico? Olha, no luto seria muito importante se a pessoa procurasse, independente se está sentindo alguma coisa ou não. Até como uma prevenção, se ouvir, tentar aceitar de uma melhor maneira. Agora, quando a gente começa a ter alguns sintomas físicos, né? No sentido assim, não estou dormindo direito, estou muito triste. Quando começa a afetar de modo geral a vida. Emocionalmente não faz sentido mais eu estar aqui.
E quando isso perpetua mais de um ano, é indicado que procure terapia sim, porque a partir de 2 anos a gente considera luto patológico, como eu te disse. A pessoa começa a ter muitos prejuízos por conta, pode ser no começo por conta de um luto. Ô, Thelma, é comum a gente que não tem nada a ver com o acidente, por exemplo, assim, a gente não tem nada a ver diretamente, né, com o acidente, por exemplo, agora do avião, por exemplo, que aconteceu no Rio Grande do Sul, muitas pessoas perderam a vida. A gente não tem ligação direta, mas é comum a gente sofrer também junto com, vendo, né, toda a dor dessas pessoas, das famílias. É Sim, normal que a gente sofra? É comum, porque a gente se coloca no lugar das pessoas. É a tal da empatia? Da empatia. A gente, às vezes, pensa assim, se fosse um ente querido, né, a minha casa. E também se colocar no lugar dessas pessoas que sofrem tanto. Tanto essa questão empática, você viu que o Brasil inteiro se comoveu, se moveu até pessoas, outros países, para ajudar no Rio Grande do Sul. Então, é como se... Sabe aquele artista que parece que a gente conhece? Sim. Que parece que você já é íntimo da pessoa? Essa comoção nacional, você começa a como se você estivesse perto da família, íntimo. Então, você vai sentindo, você acompanha. Eu digo que para as pessoas mais ansiosas, que sofrem, ou mais sensíveis... a minha indicação na terapia é não se envolver tanto. Porque geralmente as pessoas sofrem, passam do ponto. Sim. Né? E começam a ter prejuízo, assim, como eu disse. Tem pessoas... Eu estava indo para o aeroporto, final de semana passada eu viajei, e o taxista falou, nossa, você já vai viajar? Você sabia que eu conheço uma pessoa que cancelou o voo, que não está indo viajar porque ficou com medo? Então, está prejudicando a vida dele. Exato. Além dessa comoção, desse sentimento, você também tem uma questão do medo. Nossa, e se acontecer aqui, se começar a chover aqui, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul. Sim. Então, e como lidar com isso, Thelma? Como que a gente consegue lidar mesmo? Porque são sentimentos que às vezes a gente não tem controle, né? Sim, ótima pergunta. Quanto mais a gente tiver uma rede de apoio, tiver estrutura na nossa vida, de estar trabalhando, de estar estudando, de ter outros relacionamentos. E o mais importante de tudo, a gente precisa de um propósito. A gente precisa entender, de alguma maneira, o que nós estamos fazendo aqui. Buscando, aprendendo. Mesmo que não seja, você não saiba naquele momento um objetivo maior, mas qual o objetivo de agora, para o próximo ano, 5 anos? Por que você se levanta? Então, a gente tem que ter um propósito para continuar. Boa, então a gente precisa ter motivos para a gente sair. Apesar do luto, a gente entender que a vida segue, a vida precisa seguir, né? E o que eu acho mais bonito, Kátia, é que assim, quando uma pessoa morre, ou quando a gente perde alguma coisa, ela não se perdeu em nós. Né? Então, assim, lógico, a pessoa está no caminho dela, faleceu, não está mais aqui, mas ela está em você, ela está em mim e ela está aqui até que a última pessoa que está viva tenha ela no coração. Então, isso é muito importante. Levar o legado dessas pessoas, honrar essas pessoas é muito importante para quem fica. Sim. Tem o Instagram da Thelma, que é o Instagram Sou da Ponte. E isso, da clínica Sou da Ponte. Isso, então... o Instagram vai aparecer na tela aí, ó, já segue lá, Thelma. Você tira dúvidas, Thelma, também pelo Instagram? Sim, a gente tira algumas dúvidas, encaminha, orienta as pessoas, né? Às vezes não é todo mundo que tem condições financeiras de estar arcando com a terapia, mas a gente orienta. Bacana. Lugares mais acessíveis e até de graça para fazer esse atendimento. É um assunto pesado, um assunto difícil, mas a gente precisa falar. E tem também o Instagram da Thelma, que é Thelma, como que é? Thelma Domingues ou Té Domingues. Té Domingues _. Pode te seguir também? Pode, deve. Tirar dúvidas por lá também, que você ajuda e orienta. Obrigada, Thelma. Obrigada a você. Sempre um prazer te ter aqui. Obrigada.